Olá, tudo bem? Como você está? Quero convidar você para nós pensarmos um pouquinho aqui sobre um tema. O tema que eu quero tratar com você hoje é realizações. Você acha que alguém pode sentir-se totalmente ou pelo menos realizado nessa vida? Eu particularmente eu acredito que sim. E eu quero fundamentar a minha crença usando como base a Bíblia, a palavra de Deus. Então, vamos pensar, né? Vamos pensar. É o que nos leva a nos sentirmos realizados. Quando nós olhamos para o nosso companheiro ou para a nossa companheira, no caso de pessoas casadas, e a pessoa pode dizer, essa pessoa foi realmente Deus que me deu e preparou para estar ao meu lado. É quando nós olhamos para a nossa casa, seja ela uma mansão, seja uma casa humilde, e a gente então reconhece, não, essa casa foi Deus que me deu, foi um sonho que Deus realizou na minha vida. Quando a gente olha, por exemplo, para uma formatura, tá certo? Coisas desse tipo, e a gente assim, eu cheguei até aqui porque Deus me trouxe e me fez chegar até aqui. Então, isso significa dizer que antes que a gente investisse em algum desses projetos, a gente buscou a Deus com fé. E, na verdade, a fé é um dos elementos responsáveis para nos tornar realizados. Então, é o que Jesus vai nos dizer em Mateus capítulo 17, versículo 20. Jesus disse para os discípulos, se vocês tiverem fé, como um grão de mostarda. Veja que Jesus não falou do tamanho, ele falou como um grão de mostarda. Então vocês pedireis tudo, né? E não haverá limite para que vocês recebam aquilo que vocês pedem, aquilo que vocês buscam. E quando Jesus disse que a fé para alcançarmos os projetos, as realizações com a bênção dele, ele disse que é como um grão de mostarda. E eu pensava, até alguns tempos atrás, eu pensava que Jesus estava falando do tamanho do grão de mostarda. Uma fé pequena, como um grão de mostarda, seria o suficiente para alcançarmos as bênçãos de Deus. Mas não, uma vez eu ouvi um botânico falando sobre sementes. Ele falando que a semente de mostarda, se não é a única, mas é uma das únicas sementes que não sofrem influência genética. Não tem como mudar uma semente de mostarda para formar, vamos dizer assim, outra planta, né? Tendo como base a semente de mostarda. Não, ela é pura na sua genética. Assim também Jesus disse que a nossa fé nele tem que ser pura. Tiago confirma isso no capítulo 1 da sua carta e nos versículos 6 e 7, quando ele diz que quando nós pedimos alguma coisa ao Senhor, a gente peça sem duvidar, porque ele diz que aquele que pede com dúvida, ele não recebe nada de Deus, ele fica semelhante às ondas do mar que é lançado de um lado para outro e não recebe nada do Senhor. Então, o primeiro elemento aqui responsável pela realização dos projetos na vida de uma pessoa é a fé em Deus. O segundo elemento que pode e com certeza é capaz de nos tornar realizados nessa vida é a gratidão. Existem pessoas que a gente olha e diz assim, meu Deus, essa pessoa tem um esposo, tem uma esposa que muitas pessoas gostariam de ter. Por que essa pessoa não é feliz, vive procurando outras pessoas? Essa pessoa tem uma casa, tem um carro, ou tem bens que muitas pessoas gostariam de ter. Por que essa pessoa não é feliz? E, na maioria das vezes, pode ter certeza, porque quando se trata, por exemplo, de um casamento, é porque foi algo mal realizado, fora do plano, fora do projeto de Deus. Não foi uma coisa feita por fé. Quando se trata de bens, muitas vezes é mal adquirido. A pessoa não buscou, não trabalhou, não buscou dentro de um projeto honesto, digno e com fé em Deus. Então, isso torna a pessoa, ao invés de tornar a pessoa feliz, torna a pessoa infeliz
E aquelas pessoas que poderiam aparecer como pessoas realizadas são, às vezes, as piores pessoas, né? Que vivem depressivas, que vivem carregadas de síndromes, de ansiedade, de tantas coisas, porque até aquilo que eles possuem lhes servem de peso, né? Em vez de servir de bênção. Então, quando nós somos gratos ao Senhor, então, meus amigos, pode ter certeza, tudo que nós temos e tudo que nós somos é bênção para nós, né? Quando a gente não pode comprar o sapato que a gente gostaria de comprar, a gente agradece a Deus, porque a gente tem os pés, né? Existem pessoas que não possuem os pés. Quando a gente não pode comprar ou construir a casa que nós gostaríamos de construir, a gente agradece a Deus porque a gente tem condições de pagar um aluguel, né? Deus abre a porta para a gente pagar um aluguel. A gente tem saúde, tem paz e tem... Então a gratidão, né? Aos Colossenses, capítulo 3, versículo 15, o Espírito Santo nos diz: e sede agradecidos. Então, quer ser uma pessoa realizada nessa vida? Então, primeiramente, fé. Ponha diante de Deus os seus projetos, seja qual for o seu sonho. Coloca diante de Deus, tá certo? Coloca diante do Senhor. No Salmo 37, o verso 4, o Senhor nos diz assim: deleita-te também no Senhor, e Ele te concederá o que deseja o teu coração. Então, se você não conseguiu ainda sentir-se realizado, olha a sua volta, quantas bênçãos Deus já te concedeu. Se você é uma pessoa que se sente infeliz, mas olha quantas bênçãos Deus já te concedeu. Então, comece a agradecer a Deus por aquilo que Ele tem te dado, que Ele vai te acrescentar. Deus te abençoe. Senhor, está aqui esta pessoa, eu te agradeço pela vida desta pessoa que parou diante deste vídeo. Que o teu Espírito Santo venha a cada momento, a cada instante, agir na vida dessa pessoa, conduzindo esta pessoa na verdade, para que assim todos os seus sonhos, todos os seus projetos sejam realizados. Eu te peço, Pai, no nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Obrigado por me ouvir.